Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Ver Mulher. Olha só, nossa convidada de hoje é a professora Elisete Alves, ela que é administradora, especialista em administração hospitalar, especialista em gestão pública, auditoria e serviços de saúde, formação e em aperfeiçoamento em gestão municipal do SUS, olha só, mestre em ciências administrativas, gestora hospitalar, professora, escritora, coach, consultora empresarial, enfim, tá muito rico esse podcast de hoje, viu? Professora Elisete, seja bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite. Para mim é uma honra, que eu sou muito sua fã. Gente, obrigada, Beni. Você é suspeita para falar de mim, né? Porque você sabe o carinho muito grande que eu tenho por você. Tá? Eu agradeço a Rádio Verona por esse momento. Eu achei muito interessante. Pode ver mulher. Eu também sou apaixonada por esse Pode Ver Mulher. E lindas cores, né? Lindas cores. Ficaram rosa mais claro, rosa mais escuro. E é isso. Estou aqui à disposição. Estou muito feliz em estar aqui com você. E fique à vontade. Eu estou aqui para fazer o que você quiser e dizer o que você quiser. Olha só, hoje o tema é muito interessante, gente. É felicidade feminina. O que é isso? Onde está? Nessa nossa correria de hoje da mulher, a história do empoderamento feminino, às vezes a gente fica muito na busca da realização, não é isso? E às vezes a gente acaba se sufocando, ocultando algumas coisas. Isso prejudica a felicidade feminina? Lênin, eu acredito que, primeiramente, a gente tem que se permitir. Felicidade não existe, mas existem momentos felizes e você é responsável por isso. Você é responsável pelo seu tempo. O que a gente mais escuta? Eu não tenho tempo. Eu queria que o tempo tivesse 48 horas. Não precisa, porque Deus, quando Ele fez o mundo, quando Ele fez o homem e a mulher, Ele pensou em tudo, né? A gente está num momento de reflexão. E a mulher, ela tem essa dificuldade para falar de felicidade. Por quê? Ela pega muitas responsabilidades. Ela, às vezes, eu acredito que ela não sabe nem quem ela é. E felicidade é uma busca constante, é uma busca diária, certo? E as pessoas esquecem que podem não só ser feliz, mas estar feliz, fazer as pessoas felizes com tão pouco. O que a gente faz? Você é mãe e a sua correria, o que ela lhe permite? O que você deixa? O que você faz? O que você precisa para encontrar a felicidade? É tão pouco. É um oi, é um bom dia, é como você está, é um elogio, é assistir um bom filme, é sair com as amigas. Hoje está muito em alta essa questão da festa do pijama. É para ser feliz? Então vá para a festa do pijama, mas não esqueça que você é gente. Não esqueça que você é um ser humano. Não esqueça que você precisa ser feliz e estar feliz. A felicidade, Lene, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque o que eu consigo ver lá fora, certo? É bom para você, mas não é bom para mim. Sim. Então, busque, se conheça. A gente não se conhece. Se eu trabalho 20 anos no local e eu trabalho 20 anos com aquela pessoa. Às vezes eu não sei o time que ela torce, porque eu não olho. Se ela está feliz, por que eu não estou feliz por ela? Por que eu não vivo aquele momento para dar aquele minuto, aquele momento de felicidade? A questão da empatia, né? A questão da empatia, porque as pessoas veem a empatia só em se colocar no lugar do outro. Lene, não é isso. A empatia é você estar feliz, se essa pessoa está feliz. É você estar pronta para dizer para aquela pessoa: você merece, você é uma mulher empoderada. Você é uma mulher empoderada. A gente fala de empoderamento feminino. O que é empoderamento feminino hoje? O empoderamento feminino é você poder ir para onde quer, trabalhar onde quer. Hoje você escolhe o local que você trabalha, Lene. Uhum. E aí a gente fala muito de empoderamento, a gente fala muito de liberdade. Mas e essa liberdade está onde? Você está buscando?
Muitas vezes a gente busca coisas que a gente acha que vai nos fazer feliz, não é isso? Às vezes a gente até busca felicidade, não, naquele grupo de pessoas que você acha que aquele grupo, ai, vai te fazer feliz e tal. E quando você tá nessa roda, nessa mesa, você vê, não, não era nada do que eu imaginava. Deixa eu voltar para ver se eu me reencontro, porque essa questão do se reencontrar, não é isso? A gente vem com um caminho e nesse caminho muitas vezes a gente vai se perdendo com distrações que tiram nosso foco, nossa felicidade, realmente, né? A gente até estava comentando sobre a pandemia, que quando chegou a pandemia, que todo mundo teve que se isolar, e tal. E quando começou a voltar aos poucos, a gente nós viemos com muita sede, né? Muita sede de realizar, vou fazer, vou comprar, vou tá. E a gente começa a se perder de novo nessas distrações. E isso acaba tirando a felicidade da gente. Porque, como você disse, a felicidade muitas vezes não está em algo tão grandioso que a gente imagina, não é isso? É verdade. Inclusive, a gente puxando esse gancho que você falou, a gente participa de um grupo de mulheres, né? Eu Que é hoje, a AMNE, né? que é a Associação Mulheres de Negócio do Piauí, que eu estive Sim, as meninas. presidente, Sim. certo? E hoje a presidente é a Kelly, e a gente tem essa preocupação. Aquele que eu convido já para vir também no Pode Ver Mulher, que ela é uma grande É, mulher, né? Uma grande empresária, uma grande visionária. Eu sou muito fã dela. nós somos, né? E às vezes, Lene, às vezes as pessoas me dizem assim, Elisete, você conquista as pessoas com um abraço, mas tem coisa melhor do Um que um abraço. abraço. Às vezes a gente tá precisando só disso, A gente né? está precisando, Lene, não é só de um abraço, é de um bom dia feliz, um bom dia saudável. Às vezes você está, às vezes você não consegue nem levantar da cama. E aí, de repente, eu sou muito assim, eu gosto muito de ler. Então, como eu leio muito, eu vejo muitos pensamentos. E eu sou copiadora de pensamentos. E Hum. às vezes, eu pego esses pensamentos, essas pílulas da motivação, e eu mando para as pessoas. Olha, às vezes as pessoas, Elisete, eu estava precisando ouvir isso. Isso para ela é o momento. E voltando para o empreendedorismo, e nós somos mulheres empreendedoras, as dores são uma só. As dores são sempre as mesmas. Tempo, família, escola, marido, trabalho, família e a mulher. Onde é que ela está? Eu falo muito isso nos meus momentos com mulheres, nos meus encontros, que nós precisamos nos permitir. Eu vejo, nós temos muitas mulheres bem-sucedidas, nós conhecemos. Mas às vezes aquelas mulheres, elas estão precisando de uma palavra amiga. Elas estão precisando, sabe, de um olá, de um bom dia, de saber como ela está. Eu gosto muito de perguntar como você está. E eu gosto muito de finalizar minhas frases com cuide-se. É como se fosse um despertar. Uma coisa assim, porque eu acredito que a pessoa precisa ser feliz, a pessoa precisa estar bem. É como eu falei para você antes, a felicidade vem de dentro. Se eu não estou feliz, como eu posso fazer uma outra feliz? Verdade. Você falou a verdade, porque nós mulheres a gente tem a mania de botar todo mundo na nossa frente. Por último é que a gente vai se cuidar. E quando chega no momento da gente, já estamos exaustas, Cansadas. muito cansadas. Você já vem ali de um dia, uma maratona, acorda, menina, acordar, deixar na escola, aí vai para trabalho, vai resolver outras coisas. Quando chega 10 horas da noite, muitas vezes a mulher nem sequer consegue deitar às 10 porque tem que já deixar tudo organizado para o outro dia. E isso deixa muita gente cansada mesmo, muito exausta. Mas, Lene, tem muitas mulheres que são felizes com isso. Sim. Por incrível que pareça. Eu faço mentoria de carreiras. Eu Ah, faço recolocação de mulheres no mercado de trabalho. Mas tem uma idade específica. Eu sim. penso que ela, a partir dos 40 anos, ela já está mais aberta para isso. E com essas mentorias eu tenho aprendido muito com as minhas mentorandas. Por quê? Porque quando eu gosto muito de perguntar, você é feliz? E ela olha para mim e diz assim, sou. Aí eu começo a perguntar, mas como você é feliz? Cadê seu sorriso? Ela já chega atrasada.
Ela já chega dizendo, eu já tive que deixar menino na escola fazendo isso. Tá, mas aqui a gente vai falar de você. E pense em uma coisa que é difícil, é você falar de você mesmo. Às vezes eu pego tem algumas ferramentas e eu digo, escreva um pouco de você. Escreva qualidades suas. Escreva pontos de melhoria suas. É uma dificuldade que a gente passa às vezes 10, 15 minutos. Mas se eu pedir para falar de uma amiga, se eu pedir para falar do pai, da mãe, do marido, do filho, da colega, ela fala automaticamente. E quando chega para falar dela, ela não se permite, ela trava. E eu, até quando nós vamos fazer isso? E eu instigo. Você chega, quando elas chegam para mim, eu percebo nitidamente o cansaço delas. Mas eu também percebo a ansiedade delas. Ah, Elisete, você vai fazer isso aqui em tanto tempo. Se ela tem 40, 50 anos, eu não posso transformar aquilo dela nesse tempo que ela quer. Pelo contrário, eu preciso desenvolver. Sabe, Lene, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu não falava de propósito. Eu não tinha tempo de falar sobre isso. Né? Eu fui gestora de um grande grupo. Então, as pessoas conheciam a Elisete, posso falar, porque é um grupo hoje grande, continua aí, da Otorrinos. E isso me fazia feliz. Eu ia para eventos cansada, mas na hora que eu chegava naquele evento, que eu via aquelas mulheres, que eu sempre andava com aquela camisa. Hoje as pessoas, você está diferente? Não. É porque naquela época, o momento para mim de felicidade era estar com aquela roupa, ela vestir aquela empresa, a camisa daquela empresa, colocar ela no meu peito e dizer eu faço parte. E eu chegava nos eventos, grandes eventos, mas era grandes eventos de calça jeans, tênis, ou sandália, ou sapato e com a camisa da empresa. Aquilo para mim era felicidade. Era uma realização. Era uma realização. E o que eu pensava? Eu digo, não, vai ser mais fácil. Lene, com 57 anos, eu abri mão de uma carreira confortável, de uma carreira, aliás, não é, de um emprego confortável, com férias, com 13º, com tudo que você pudesse imaginar. Eu digo, vou fazer carreira solo. E as pessoas dizem assim, você é maluca? Eu digo, as pessoas me chamam de doida, mas isso também me deixa feliz. Se a pessoa é doida, é porque ela está fazendo alguma coisa. E as pessoas diziam, você vai conseguir? Eu digo, tenho certeza, porque eu sempre acreditei não só nas pessoas, mas em mim. Isso me fazia feliz. E quando eu dei esse primeiro passo, esse passo decisivo na minha vida, com 57 anos, sabe qual foi o mais difícil? O mais difícil foi o primeiro degrau, que era eu tirar aquele nome Otorrinos. Sim. Porque eu queria ser... Foram quantos anos? 23. 23 anos, uma história. Uma vida, né? Uma vida. Uma vida de dedicação. Mas sabe, faria tudo de novo. Foi bom, né? Foi muito bom, foi uma escola. Eu sou muito grata àquilo dali, porque foi uma escola viva que eu aprendi. E aí, quando eu cheguei, me dei conta de estar fora, estava feliz, empoderada, sabia muito bem o que queria. E aí, quando eu cheguei, eu me dei com aquele baque. Quando eu ia me apresentar para falar com algumas pessoas para contratar o meu serviço, que hoje é de consultoria, a Elisete da Otorrinos. E isso era bom e era ruim. Então, eu comecei um trabalho de formiguinha. Sim. E ainda hoje eu sou conhecida como Elisete da Otorrinos, mas muitas pessoas já conhecem a Elisete Alves. E hoje a Elisete Alves, com todas essas dificuldades, ela é feliz. Nossa, que sabe? Bom. Ela é feliz porque ela pode e tem certeza que ela consegue chegar dentro das organizações, das empresas e melhorar. Né? E hoje a gente está aí com essa... Eu já me preocupo... Lene, tudo que está na NR01 eu já fazia. Eu me preocupava com o bem-estar do colaborador, eu me preocupava com o prestador de serviço, eu me preocupava com os serviços terceirizados. Para mim, não podia naquela época ainda quebrar esse laço. Escola ou trabalho casa, não. A gente tem que fazer um equilíbrio.
E eu já conseguia fazer isso. Eu já me preocupava se a pessoa dormia bem, se o filho estava doente. Eu já me preocupava com a cadeira, eu já me preocupava com o modo de sentar, com o ambiente. Então, tudo isso para a gente, o que hoje está sendo uma preocupação para muitas pessoas, não. Eu fazia isso e fazia com toda boa intenção. E eu acredito que a felicidade, Lene, para a gente, enquanto mulher, estão nas pequenas coisas. Estão em uma rosa que você recebe. Estão em ser convidada para participar do Pode Ver Mulher, que eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada. E fale, porque se você não falar, eu vou falar a tarde todinha. Fica à vontade. A gente vê esse olhar seu cuidadoso. Uhum. Com as pessoas, principalmente com a mulher. Eu sempre vejo, porque você mandava umas mensagens para mim, Lene, você tá bem? Aí a gente conversava um pouco, aí depois vamos conversar. Aí no final realmente você botava, cuide-se. E aquilo, cuide-se, meu Deus do céu, será se... É tão difícil a gente receber uma mensagem de outra mulher, mas com esse olhar de cuidado, ó, você realmente está bem? Cuide-se. E isso chamava a minha atenção. Nossa, a professora Elisete é uma mulher especial. Ela tem esse olhar cuidadoso. E sempre quando a gente se encontra nas reuniões da Amini, eu vejo que quando você chega, todo mundo lhe abraça com carinho, lhe respeita. Senta aqui, professora. E a gente percebe quando a pessoa é carinhosa. E foram 23 anos dedicados a otorrinos. 23 anos. 23 anos. E tem uma, se eu não me engano, de Einstein que fala, se você quiser, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, foi bem desafiador, acredito eu, sair de uma família, que já era uma família de 23 anos, e tentar outra coisa, tentar algo novo. Mas você sentia essa necessidade, não é isso? Sabe, Lene, a necessidade era tanto que assim, às vezes eu chegava do trabalho, eu procurava o que fazer e eu não via. Por quê? Porque até hoje, né, eu conversando com das pessoas que eu faço, um dos donos que eu faço consultoria, eu falei para ele, eu digo que eu sou uma máquina. Mas hoje eu sou uma máquina, Lene, que eu sei quando a hora de desligar e eu não sabia, sabe? A hora de parar. E isso não é uma coisa de um dia para o outro. É um trabalho. É um trabalho. Mas um trabalho de permissão. Na quarta-feira passada eu estava na missa do Padre Neto, lá na Teresina Shop, a missa das luzes, e ele falou uma coisa: permita que Deus entre na sua vida. E ele falou isso várias vezes. Isso me chamou muita atenção. E eu vi ele um pouco angustiado, e ele soltou uma coisa que me despertou mais ainda. Ele disse: eu estou tão cansado de perseguição. Lene, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você persegue, você é mais perseguido. A partir do momento que você não ensina, você não aprende. E hoje você falou assim, ela é professora, ela é coach, ela é isso. Lene, a minha alegria é saber para te ensinar. Eu acredito que o conhecimento transforma, mas depende de como eu vou te ensinar. As mulheres, elas falam de sororidade. Mas será que existe sororidade? Porque, querendo ou não, as pessoas sempre apontam. Ela fala. Às vezes as pessoas olham para o cabelo da Lene. O cabelo da Lene está lindo. Aí a pessoa diz assim, Lene, mas se fosse eu, não faria. Mas no fundo, sabe o que ela queria? Ela queria ter um cabelo como o seu. Ela queria pintar o cabelo como você pinta. E ela não se permite, ela não tem coragem. Ela não chega e diz assim, poxa vida, se a Lene fez, eu também posso fazer. E eu digo para você, para mim, mulher, tem as suas diferenças? Tem. Eu costumo até dizer, brincar. Se você quiser contar um segredo, conte para um homem. Só riu, né? Mas é verdade. Conte para o homem. Porque a mulher, se você falar qualquer coisa, no momento que ela estiver ali, ela vai dizer, ela vai falar aquele segredo. Você acha que tem isso? O que tem a ver? O que tem a ver isso com felicidade? Tudo. Você só riu quando eu falei.
Porque a gente é muito intensa, Lene. Nós É somos verdade. muito intensa. Nós temos um desafio, a gente quer resolver. E eu sempre digo para as pessoas: vocês não tenham medo de dar 2 passos para trás, de dar 3 passos para trás para vocês darem um seguro. É. Para vocês chegarem e dizer: eu falhei, mas eu estou aqui para recomeçar. A gente precisa não só recomeçar, mas ressignificar nossas palavras, ressignificar os momentos que a gente vive, os lugares que a gente vive, as pessoas com que a gente vive e principalmente ressignificar a gente mesma. Sabe? A mulher, ela, quando a mulher ela passa dos 40, a gente tem uma certa necessidade de se reencontrar mesmo, de realinhar ali o caminho. Eu percebi isso comigo. E eu vi a necessidade de sentar em outras mesas, outras amizades, pessoas que tivessem talvez um pensamento parecido com o meu, de entender outras coisas, entendeu? Essa questão da transição da carreira é importante. Chega um momento que a gente está ali nos nossos 20 anos para os 40 é um pulo, você vive ali intensamente outras coisas, mas quando chega realmente em certa idade da sua vida, certo momento, você, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Preciso de outras pessoas para eu conhecer outras coisas, ou então para você fazer o caminho de volta, que como você falou, você pode dar 3 passos sim para trás para poder dar um seguro. Talvez a gente se perde, como eu falei, a gente se perde muitas vezes no caminho, né? E é interessante essa questão que você falou, de dar esse passo para trás para dar um mais seguro. Mas, Lene, deixa eu só reforçar isso que você falou. Eu tive que recomeçar muitas vezes na minha vida. E as pessoas nem sabem, né? Eu tive que recomeçar, mas é recomeçar mesmo. E tem uma coisa que eu não costumo fazer, porque eu acho que isso atrai a infelicidade. Eu não reclamo. Nossa, já Lene, vem. eu não reclamo. E por quê? Porque as escolhas são minhas. As escolhas são minhas. Se, por exemplo, meu casamento não deu certo, mas eu escolhi. E eu costumo dizer para as pessoas: você tem que se arrepender pelo que você fez, não pelo que você deixou de fazer. E as pessoas, elas não têm essa capacidade de estar aberta para isso, sabe? De se permitir. E mais, elas não estão prontas para receber. Quer que eu lhe mostre isso Ah, rapidamente? pode. Eu chego bem que eu entrego uma água para você. Hum. Você olha e diz assim para mim. Às vezes eu saio, eu chego na empresa, eu te dou uma rosa. Você tá me dando rosa? As pessoas esperam, por exemplo, um, um presente de aniversário. Mas se eu chego num dia qualquer e lhe entrego um presente, a pessoa diz assim, para mim, Estranha, né? estranha. Ou então diz assim, eu mereço isso? A questão do A merecimento questão do mesmo. merecimento. A pessoa acha que não merece. A pessoa, tá vivendo um momento ruim na vida, já diz assim, meu Deus, por que eu? E a minha pergunta, por que não você? Por que não você? A gente esquece de agradecer pelo não. A gente esquece de agradecer pelo que ganha. A gente esquece de agradecer. Agradeça. Agradeça bom. Agradeça o ruim se você agradecer o ruim, Lene. Muitas coisas boas virão. É, esse momento aqui vai ser único na minha vida. Único. Trocar essas palavras com você, esses momentos, a receptividade de vocês. Para mim, olha só, eu nem imaginei um dia, olha meu sorriso de satisfação, que um dia eu estaria aqui no Pode Ver Mulher. Parabéns pelo projeto. Foi um passo que eu decidi, que eu via exatamente muitas mulheres, eu vejo mulheres potenciais, mas que às vezes a gente não tem um espaço para conversar, para bater esse papo do que tem de mulher que vai assistir e vai se identificar com esse tema. E elas vão se perguntar, realmente eu não me permito merecer isso.
Eu fiz recentemente um encontro de mulheres e muitas não se permitiram nem participar. E as que estavam lá, elas ficaram maravilhadas que elas não aguardavam. Coisa simples, mas que foi de coração e que elas se permitiram participar. E nessa questão do merecimento, da permissão, isso vem lá das nossas crenças, né? A gente vai crescendo, a mulher, ela cresce, ela ouve muitos nãos. Você nasceu, não, o seu irmão pode, você não pode. Seu irmão tem que fazer isso, mas você não tem que ficar calada, porque onde tem adulto, a mulher não fala. Então a gente foi apregando muito esses post-its na gente, né? Do não, não merece, você não pode estudar, você não pode sequer concluir, fazer faculdade algum tempo atrás para a mulher era algo bem desafiador, né? Então muita coisa a gente já melhorou, mas precisamos dar mais passos ainda, não é isso? Sabe, Helene, sabe o que é que mais me deixa feliz? Não é o carro que eu tenho, não é uma sala, meu escritório que eu fico te. Vamos ver na minha sala pra gente conversar. Não é a minha sala. É a pessoa dizer assim, Elisete, eu gostei tanto do que você falou. Cara, você me deu assim, eu precisava ouvir aquilo. Isso pra mim é felicidade. É saber que eu pude despertar na pessoa aquele momento que ela está precisando. Ah, mas eu adoro sua fala. Olha, as pessoas, eu chego lá perto. Olha, eu vi isso. Às vezes, Lene, eu nem sei o quanto eu consigo alcançar as mulheres. Por exemplo, eu vou no Sesc, eu sou muito dinâmica. Por exemplo, hoje eu tenho 59 anos, mas parece que eu estou começando a viver agora. Ó, os meus filhos já estão fora, né? Eu tenho gêmeos, tem 29 anos. E assim, hoje eu posso chegar em casa a hora que eu quero. Eu posso sair a hora que eu quero. Eu posso estar aonde eu quiser. Estar agora nesse momento aqui no Pode Ver Mulher, para mim é uma realização. É uma felicidade, é um momento feliz. Mas você falando aí, você sabe, Lene, eu fui a primeira aluna do Pré-MEN Norte. E sabe qual foi o curso que eu fiz? Torneria mecânica. Eu fiz o primeiro curso. Ainda existe esse curso? Existe, né? O primeiro curso de mecânica, uma mulher. Nossa. E eu recebi uma homenagem lá na escola. Foi? Que legal. E eu fiz a peça, ainda hoje tem essa peça lá em casa. E aí história, depois, né? É uma história. Uma história. E era sempre assim. E depois eu fui para a enfermagem. Mas eu nunca estava satisfeita. Sempre buscou mais. Eu sempre busquei. E eu vou lhe dizer por quê. Porque sabe o que me incomodava? É eu ver uma ampola quebrada e a pessoa pegar e jogar embaixo do tapete. E eu digo, aquilo dali não é para mim. Eu quero saber quanto custa, como foi que chegou até aqui. E eu sempre fui muito curiosa. Isso é bom, né? Isso é necessário. É. E eu digo, não, mas eu não quero, eu quero ir para a gestão. Mas assim, tudo que você pensar em qualquer área do hospital, eu passei. E Lene, eu passava com a felicidade, sabe? Primeiro porque eu fui para a enfermagem por uma necessidade, por um acidente da minha mãe. Porque eu queria saber como era que cuidava dela. E aí depois eu fui me apaixonando. Aí aí eu comecei a entender que eu poderia fazer algo mais. Sabe, fazer algo diferente. Inclusive, eu trabalhei muito tempo no São Marcos, eu vou voltar, e lá eu era atendente de enfermagem, e agora eu vou voltar como palestrante. Lene, eu tô tão boa. feliz. Que legal. Então, você busque, Lene. A mulher precisa buscar. Uma grande venda, Lene, começa com não. Testo com você. Você chega no local para comprar. Você já sabe o que é que você quer. Eu sou assim. Eu chego no local, eu já sei o que é que eu vou comprar. Eu sou muito difícil assim de ser convencida mas se a pessoa chega para mim, eu chego para ela, ou a vendedora chega para mim. Você quer isso? Não. Desperta nela. Por que ela não quer o não? Por que é não? E a gente tem que entender. E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo
de falar. As pessoas têm medo de dizer, Lene, não é o que eu digo, é como eu digo. Eu posso dizer que você é a pessoa mais feia do mundo, mas de um jeito que você se sente a pessoa mais linda do mundo. E pensando nisso, eu estou começando a redescobrir a minha vida. É a gestão mesmo que eu quero? Ou eu quero trabalhar em cima de desenvolver essas mulheres? Porque cada momento que eu vivo com uma mulher é um aprendizado. É um aprendizado. Domingo passado, sabe onde era que eu estava? São muitas dores, né? Se você observar, se você parar para pensar, as dores são as mesmas. Eu estava no interior de Demerval Lobão, num local chamado Taboca. Aí me deixaram para palestrar no último momento de uma feira. Meu Deus, o que eu faço? Eu estava com o script todo pronto. Eu digo, não vou precisar de nada. Peguei o microfone, comecei a tirar as meninas do local, comecei a falar, e as pessoas começaram a se envolver e foram me dizendo os nomes das pessoas. Daqui a pouco eu estava cercada de mulheres. Uma coisa boa. Sabe, Lene, para mim foi um momento único, um momento de felicidade. E existe sim. A felicidade existe, não por completo. A felicidade para mim, hoje, está aqui no Pode Ver Mulher. São esses pequenos detalhes, né? São esses pequenos detalhes. Mas a gente precisa se permitir, saber receber, saber dizer não, porque nós não estamos preparadas nem para dizer e nem para ouvir um não. Porque o não dói. E quando eu falo nisso, eu falo de você, sabe, ser você mesmo. Hoje eu digo não. Mas antigamente, as pessoas, Elisete, me resolve esse trabalho aqui, me resolve esse problema. Eu resolvia. Quanto te devo? Nada. E hoje eu posso dizer, faço, mas é tanto. Isso para mim é felicidade. É uma libertação. É uma libertação. Uma libertação. Até a questão desse lado financeiro mesmo, né? Sim. O doutor Laí Ribeiro, ele sempre fala que as oportunidades, elas vêm disfarçadas de problemas. Ela vem disfarçada dos nãos. E quantos nãos a gente recebe e a gente desiste. Às vezes a gente, naquele não, você já desiste logo. Não, então já disse não, vou sair, vou deixar de mão. E você vai colocando aquele sonho para debaixo do tapete, né? E ali vai se apagando uma mulher de grande potencial. Enfim, a gente aprende muito com essas questões, muito mesmo. Eu também concordo que a felicidade, estou aprendendo que a felicidade, ela tá nesses pequenos detalhes, porque assim, a gente pensa que felicidade é a vida toda, estou feliz, não. E essas pequenas conquistas do dia a dia trazem sim felicidade. Lene, as pessoas, eu faço recrutamento, seleção, né? E assim, eu vejo que as pessoas, elas hoje, algumas delas não estão preparadas nem para isso. Você define o perfil daquela vaga e você recebe inúmeros currículos. E aí você perde um tempo danado com aquilo. E eu costumo dizer que a oportunidade é um bicho-papão. É feio, Lene. Lene, ele se veste da coisa mais feia do mundo. Você pode me responder por quê? Por quê? Ali é para amedrontar, para fazer a gente desistir? Exatamente. Então ela se veste, você acabou de dizer que às vezes tudo vem de um grande não, né? De desafios e tudo. Tá isso. certíssimo. Mas a oportunidade, ela se veste de monstro. Ela se veste de bicho-papão, ela se veste da coisa mais feia do mundo. Porque ela te amedrontando, o que é que vai acontecer? Você não vai pegar. Uhum. E se você pegar a oportunidade, você segura ela com duas mãos. Com as duas mãos, segura com os pés, segura com as pernas e não deixa ela sair. Não solte. Primeiro você vai aprender com ela. Primeiro, ela não vai aparecer novamente. Não naquele momento que você precisava. Ela pode aparecer em outros momentos. Mas o momento não é agora. Vamos viver o momento agora. É para ser feliz, vamos ser felizes agora.
é para reposicionar, reposicionar cargo, função, você faça. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora. Você deve se arrepender pelo que você deixou, pelo que você fez, e não pelo que você deixou de fazer. Verdade. Nosso tempo já está aqui se esgotando. Eu estou muito feliz, porque sempre conversar com você é um aprendizado. Você sempre traz coisas que me faz refletir. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com esse Pode Ver aqui, com esse podcast. Eu estou muito feliz que a professora Elisete Alves, as suas redes sociais @Elisete Alves. Pronto, @Elisete Alves. Na hora que você vê uma mulher assim, linda, sorrindo, você vai ver Elisete Alves. E me sigam. Se estão me ouvindo aqui, sei lá, olha a pretensão, 2.000 mulheres, que me sigam 10 mil. É isso. Obrigada demais. Qual é a mensagem que você deixa para essa mulherada que vai nos assistir? Felicidade está onde? Felicidade, onde é que ela está? O que que a gente precisa fazer para ser feliz? Lênia, a felicidade está dentro de você. Está nos momentos que, às vezes, por falta de tempo, que é sempre uma justificativa, eu tenho uma ferramenta de gestão do tempo que eu provo por A mais B. Que você joga 6 horas da sua vida, do seu dia fora, não é da sua vida, fora, sabe? A felicidade é algo de dentro para fora, mas para você ser feliz, você tem que se permitir, você tem que perdoar, você tem que sorrir, você tem que dançar, você tem que trabalhar, você tem que dizer não, você tem que chorar. Quantas vezes a gente não chora de alegria? Então, mulheres, através desse Pode Ver Mulher, sabe, se permita ser feliz, se permita ser a mulher e colocar para fora aquela mulher que você é de verdade. Comece a dizer assim, eu posso, eu quero e eu consigo, que foram com essas 3 palavras que eu finalizei a minha palestra de domingo passado, mais ou menos umas 300 ou 400 mulheres. Coisa boa, viu, professora? Obrigada demais por ter aceitado esse convite. Gente, acompanha a professora Elisete, é @Elisete Alves no Instagram. Maravilhosa, não é porque eu sou fã dela, não é porque realmente ela tem um conteúdo e ela sempre é calma desse jeito. Sempre é calma. Vamos assistir a palestra dela, que é muito magnífico. E o trabalho dela tá nas redes sociais. Ela é esse doce de pessoa. E eu lhe agradeço demais por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada. Eu é que agradeço, Lene. E se precisar, me chame de novo. Escolha o tema que eu estarei aqui. Obrigada, mulheres. Vamos lá. Pode ver, mulher? Obrigada, gente. Tchau, tchau.